Na aula de hoje, a gente vai ver a aula introdutória de derivadas, né? Então, a gente vai ver o conceito de retas tangentes e, consequentemente, então, o conceito de derivada de uma função, né? Para definirmos, então, a tangência das curvas em geral, precisamos de um método dinâmico que leve em conta o comportamento das secantes, né? Seja S uma reta secante, então, que passa pelos pontos P, né? Então, uma reta secante, gente, é aquela reta que cruza uma determinada função, tá? Em dois pontos. E eu tô chamando esses pontos de Q e P. Então, essa reta que é secante, a gente vai imaginar o quê? Que ela tem aqui uma inclinação alfa, né? Então, a tangente desse alfa é o ΔY por ΔX. Lembra lá da matemática básica. Ou seja, ela tem uma inclinação que eu vou chamar de M, que é ΔY sobre ΔX. E eu vou dizer que esse M é um M da secante, então a variação no eixo Y pela variação no eixo X, tá? O que eu vou fazer com essa função? Eu vou fazer o ponto Q se aproximar do ponto P. Então, eu vou tender o ponto Q a ser o ponto P. Olha ele se aproximando no gráfico. Ou seja, aquele meu x0, ele se aproxima do meu x, né? Então, o ΔX aqui, que inicialmente, né, era deste tamanho, ele vai ficando aqui cada vez menor, até eu estar extremamente próxima. Ou seja, quando eu me aproximar bastante, quanto mais perto, mais próximo de zero é essa diferença. Então, quando eu faço isso, eu transformo essa reta secante numa reta tangente, ou seja, ela tende a ser uma tangente. Então, quanto mais essa diferença for próxima de zero, né, entre os meus x, quanto mais próximo o ponto Q for do ponto P, mais essa reta secante vai se aproximar, então, de uma reta tangente. Quando a gente fala de tendência, a gente fala de limite. Então, quando eu aplicar o limite nessa reta que é secante e fazer o ponto Q tender a ser o ponto P, a gente está falando, então, de uma reta que é tangente, né? Então, a minha tangente vai ser o limite, né? Quando x tende a ser o meu x0, da minha reta que é secante, ou seja, o meu ΔX tende a zero, né? E como que a gente faz isso? A gente aplica diferença em y, lembra? Que o m lá da secante era ΔY sobre ΔX, então a diferença em y sobre a diferença em x, tá? Então, matematicamente, como achar essa reta tangente? Então, primeiro eu tenho que saber quem é o meu f de x e, consequentemente, encontrar o meu f de x mais ΔX a partir dele. Aplicar esta equação e depois vocês sabem que o m é ΔY por ΔX e fazer essa diferença para encontrar, então, a equação desta reta. Tá? Normalmente, para isso, você tem que conhecer um ponto, tá bom? Vamos pôr isso num exemplo para ficar mais fácil. Encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Determine a inclinação da reta tangente no ponto 2 e 1 e a equação da reta neste ponto. Quando eu falo ponto 2 e 1, é uma maneira de eu dizer para vocês o ponto. Nesse caso aqui, eu estou falando que o x vale 2 e
o y vale 1, tá? O y não necessariamente precisa ser fornecido. Por quê, gente? Porque vocês podem calcular ele por aqui, ó. Substitui o valor de x, então 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1, tá vendo? O y vai estar 1. Então, se você sabe o x, você automaticamente sabe o y, tá bom? Não precisa ser fornecido. O que a gente vai fazer, então? Vamos aplicar aquela equação. Então, a gente tem a minha f de x é x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber. A segunda coisa que eu tenho que saber é a minha f de x mais ΔX. Ou seja, se você fala que o x vale 1, o que você faz com esse 1? Né? X igual a 1. O que você faz com ele? Você substitui, não é? Então, você acha a sua f de 1. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, aonde aparece o x, você coloca o 1. Então, o que acontece aqui? Eu quero achar f de x mais ΔX. Então, aonde aparecer x, eu vou pôr x mais ΔX. Esse ΔX, tá, gente, é uma coisa única, tá? Não é delta vezes x, é ΔX. Mais 1. E aí, eu vou, antes de montar a minha expressão, eu vou abrir isso daqui, porque eu acho mais fácil abrir aqui. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Lembrando que é todo ΔX que está ao quadrado. Menos 2x, menos 2 ΔX, mais 1. Então, abri. Agora, eu vou montar a minha expressão. Então, o m da minha tangente é limite de f de x mais ΔX, então eu vou copiar ela, ó. Você não pode multiplicar esse x por esse, tá, gente? É 2 vezes x vezes ΔX, que é uma coisa única. Mais ΔX ao quadrado, menos 2x, menos 2 ΔX, mais 1. Então, o que a gente tem aqui? Quando ΔX tende a zero, então f de x mais ΔX menos a minha f de x. Tudo isso sobre ΔX, tá? Vocês já estão vendo que a gente está numa indeterminação, porque a gente tem aqui a divisão por zero, né? Então, o m da tangente vai ser limite. Agora, eu vou abrir isso, x ao quadrado, 2x ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos 2x, menos 2 ΔX, mais 1. Então, menos x ao quadrado, menos com menos mais, então mais 2x, menos com mais, menos 1. Sobre ΔX. O que vai acontecer aqui? Observa que eu vou eliminar, ó, x ao quadrado positivo com x ao quadrado negativo, 2x negativo com 2x positivo, 1 positivo com 1 negativo. Eu eliminei nesse ponto todo mundo que não tinha ΔX, tá vendo? Por quê? Porque agora eu vou colocar o ΔX em evidência, porque todos os termos têm ele. Então, 2x ΔX por ΔX, 2x. ΔX ao quadrado por ΔX, ΔX. Menos 2 ΔX por ΔX, menos 2. Então, sobre ΔX. Eliminei o ΔX, tá? Só estava esquecendo aqui, ó, ΔX tendendo a zero. Sobrou, então, limite de 2x mais ΔX menos 2 sobre ΔX. Eliminei, então, a indeterminação. Aí, agora é só calcular. Tá? Então, 2x mais 0 menos 2. Então, o m da minha tangente aqui é 2x menos 2. Por que o m da minha tangente é uma função? Porque para cada valor de x eu tenho uma reta tangente diferente, então eu tenho uma inclinação diferente.
Então, para continuar, eu tenho que saber para qual x eu estou trabalhando. Então, a gente estava trabalhando lá no início com o x igual a 2. Então, aí a gente calcula o m da tangente neste ponto. Então, 2x menos 2, 2 vezes 2 menos 2, 4 menos 2, então, igual a 2. Então, essa é a inclinação da reta que eu quero encontrar, tá bom? Como que eu vou achar a equação para esta reta? M delta y por delta x. Então, o meu m vale 2, o y a gente sabe que vale 1 e o x vale 2. Então, é a variável menos o ponto. Então, y menos 1 igual a 2x menos 4. Fiz a multiplicação aqui, tá? Y igual a 2x menos 4 mais 1. Y igual a 2x menos 3. Então, esta é a equação da minha reta. Observa aqui que a inclinação da minha reta, que é o meu m, né, que a gente encontrou aqui, que era 2, ó, é o valor que vai acompanhar o x quando o y está isolado e for positivo, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei o gráfico da função para vocês. Observa que elas se encontram nesse ponto, porque a reta está tangenciando a função nesse ponto. Gostaria que em casa vocês trabalhassem esse gráfico no Excel para vocês fazerem, aprenderem, tá? E se quiser, escolha outro ponto para x e refaça o exercício, né? Refazendo também o gráfico para vocês verem. Então, ó, se o meu x fosse neste ponto aqui, por exemplo, ó, tá, ó, fosse aqui, eu ia ter uma reta tangenciando a função aqui. Tá? Então, depende muito do valor do seu x, né? Então, esse x aqui, ó, seria o x igual a 1. Aqui, a gente teria o x igual a 0. Aqui, o x igual a 1. Então, para cada valor de x, eu tenho uma reta tangenciando a minha função. Tá bom? O que tudo isso tem a ver, gente, com a derivada de uma função? Tá? Então, a definição de derivada, né, é exatamente a inclinação da reta que tangencia a função naquele ponto, tá? Então, isso é a derivada de uma função. A gente normalmente denomina, e depois eu vou mostrar para vocês outras formas de denominação, como chamar uma derivada, né? Então, a gente põe assim, se a minha função é f, eu estou falando de f' de x, tá? Então, a minha derivada nada mais é do que a inclinação da reta que está tangenciando aquela função, tá? Então, ó, no exemplo anterior, a gente tinha y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. A gente não encontrou que o m da tangente era 2x menos 2, isso quer dizer que a gente encontrou a derivada desta função, 2x menos 2. Tá? Então, ao encontrar a inclinação, eu estou encontrando a derivada. Então, como que eu encontro a derivada? Pela mesma equação, né? Então, aqui a gente tinha lá anteriormente o meu m, agora a gente tem o f' de x, tá? Porque os dois são iguais. E aplico esta equação para calcular, então, a derivada da minha função. É óbvio, tá, gente, que a gente não precisa aplicar toda hora o conceito de limite para achar a derivada. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, começar a introduzir as regras de derivação. E aí vocês vão perceber que é muito mais fácil derivar encontrando pelas regras do que aplicando o conceito de limite, né? Então, como que eu acho a derivada de uma função? Da mesma forma, quem é o meu f de x, quem é o meu f de x mais delta x, monto essa expressão, né? E aplico o conceito de limite nela. Vou mostrar para vocês alguns gráficos. Tá vendo? Ó, para cada valor de x eu tenho uma reta tangente diferente. Nesse gráfico vocês conseguem ver bem isso.
Como a inclinação da reta tangente também é uma função, isso me dá um gráfico da derivada, tá vendo? Então, ó, essa é uma função cúbica. O gráfico da derivada dela é uma função quadrada, porque ela vai ter 1 grau a menos. Tá vendo? Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Olha só para você ver. Para cada ponto, eu tenho uma reta tangente diferente, ou seja, eu tenho um m diferente. Tá? E automaticamente eu tenho o gráfico dessa função. Essa função aqui é uma função a quarta e o gráfico da derivada vai ser uma função cúbica. Modos de representar a derivada de uma função. Então, se a minha função for y, a gente está falando de y'. Ou eu estou falando da derivada de y em relação à variável x, se a minha variável for x, né? Se a minha função é f, a gente está falando da derivada de f em relação à variável x. Você pode pôr assim também, dfx dx. Então, são diferentes formas de utilizar. Qual é a mais comum, né? O y' ou o dy dx, por exemplo, tá? Aí depende muito, tá, gente? Porque se a sua função original for, por exemplo, r de y, tá? Então, a gente está falando de dr dy, derivada de r em relação a y, ou r' de y, né? Ou r', tá bom? Então, depende de quem são as suas variáveis ali, é o nome que você vai dar. Símbolos, então, y', a gente pode ter o y duas linhas, quer dizer o quê? Se eu tenho uma função y, derivo ela uma vez. Se eu derivar uma segunda vez, então, derivada segunda. Derivada primeira, porque a gente pode derivar a função até a gente chegar no zero. Enquanto a gente não encontrar o zero, existe derivada. Então, por exemplo, a gente tinha lá, ó, y, aí a gente falou dy dx. Então, a primeira derivada. A segunda, eu tenho que pôr um quadrado aqui para denominar que eu estou fazendo a segunda derivada. E assim sucessivamente. Terceira derivada, tá? Até a derivada n que eu quiser fazer, tá? Então, isso aqui vai para o conceito de derivadas sucessivas, tá? Em máximos e mínimos, a gente vai precisar até a segunda derivada, tá bom? Vamos resolver mais um exemplo para vocês verem, né? Então, dada a função, encontro f' de 2. Para eu encontrar o f' de 2, primeiro eu tenho que encontrar o f' de x. Depois eu substituo x igual a 2 e encontro, então, o meu f' de 2, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho a minha f de x, que é 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Eu tenho a minha f de x mais ΔX, então, aonde está x, eu vou substituir por x mais ΔX, né? E a gente tem o menos 1 aqui. Vou abrir aqui antes, então, 5 quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Multiplico aqui. Então, 5x ao quadrado mais 10x ΔX mais 5 ΔX ao quadrado mais 6x mais 6 ΔX menos 1. Tá? Agora, eu monto a minha expressão. Então, a minha f' de x é limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX,
menos a minha f de x. Não vai caber, então eu vou colocar aqui, ó, 5x² mais 6x menos 1. Tudo isso dividido pelo meu ΔX, né? Então, a minha f' de x é 5x² mais 10x ΔX mais 5ΔX² mais 6x mais 6 ΔX menos 1 menos 5x² menos 6x mais 1 sobre ΔX. Lembra lá na outra expressão? Todo mundo que não tem ΔX aqui, ó, vai sumir. Cortei todo mundo, sobrou somente termos que tem o ΔX. Então, a gente coloca o ΔX em evidência. Então, 10x, 5ΔX², opa, 5ΔX, né, porque eu pus ele em evidência, mais 6, tudo isso sobre ΔX, né? Elimino aqui o meu ΔX, então sobrou aqui no meu f' de x, limite quando ΔX tende a zero, de 10x mais 5 ΔX mais 6. Substituo agora, então, esse ΔX por zero. Então, ΔX mais 5 vezes 0 mais 6. A minha f' de x, então, deu 10x mais 6. Né? Ainda não é a minha resposta final, tá? Isso aqui é apenas a derivada da minha função. O meu exercício pedia, então, quando x fosse igual a 2. Então, eu vou encontrar o f' de 2. Então, 10 vezes 2 mais 6. F' de 2, então, igual a 26. Lembrando, gente, para cada valor de x, a gente tem uma inclinação diferente. A gente tem um valor de derivada diferente, que a função derivada vai ser a mesma, tá? No exemplo 3, então, o que a gente tem? Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a raiz de x, que seja paralela à reta 8x menos y. Então, gente, conceitualmente, o que a gente tem? Duas retas que são paralelas, elas têm a mesma inclinação. O que quer dizer isso? Então, o m da tangente que eu quero tem que ser igual ao m desta paralela que foi dada, tá? Então, elas têm a mesma inclinação, tá? Lembrando que para eu achar a inclinação, eu tenho que isolar o y e deixar ele positivo. E a inclinação, então, é o valor que vai acompanhar o x. Então, vamos lá. Depois a gente acha esse m lá mais para o final do exercício. Então, a minha função é y igual a raiz de x. Então, o que a gente tem? A minha f de x é raiz de x. E a minha f de x mais ΔX, que é a que eu preciso, é, então, raiz de x mais ΔX. Substituir o x mais ΔX aonde era x, né? Vou encontrar, então, a inclinação dessa tangente. Limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá dando divisão por zero, vocês vão lembrar lá da aula de limites, o que a gente faz? Racionaliza. Então, x mais ΔX mais raiz de x, x mais ΔX mais raiz de x. Então, o que a gente tem? Quadrado do primeiro, lembra do conjugado, né?
que é a multiplicação dos dois ali, menos o quadrado do segundo, sobre o ΔX, que está multiplicando agora essas duas raízes. Então, a gente tem limite quando o ΔX tende a zero, vai sumir a raiz, né, porque ela está ao quadrado. E embaixo continua a mesma coisa. Então, limite, quando ΔX tende a zero, x positivo com x negativo vai eliminar. Então, o que que a gente tem? ΔX sobre ΔX, que multiplica a raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Como a gente tem ΔX aqui agora multiplicando, a gente elimina ele. Então, sobrou aqui limite de 1 sobre raiz de x mais ΔX mais raiz de x, quando o ΔX tende a zero. Então, o m da minha tangente, substituindo ali o ΔX por zero, né? Então, o m desta minha tangente, 1 sobre raiz de x mais raiz de x. Raiz de x mais raiz de x, gente, é 2 raiz de x, tá? Não é raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é se fosse a multiplicação. Então, eu tenho, se você soma a com a, não dá 2a, né? Se você tá fazendo assim, ó. A mais a, isso dá 2a, né? Você tá fazendo x mais x, isso dá 2x. Então, você tá fazendo raiz de x mais raiz de x, isso dá 2 raiz de x, tá bom? Então, eu já achei a inclinação da minha tangente. Como que eu vou saber o ponto do meu exercício? O ponto do meu exercício vai sair da reta paralela. Então, aquela reta que era paralela, que eu dei lá no início. Então, a reta era 8x menos 4y mais 1 igual a zero. Então, eu tenho que isolar o y e deixar ele positivo. Então, 8x mais 1 igual a 4y, y igual a 8x mais 1 dividido por 4, então, y igual a 2x mais 1/4. Né? Então, a inclinação da minha reta paralela, lembra, é o valor que acompanha o x quando o y está isolado e for positivo. Então, o m da minha paralela é 2. Eu disse para vocês que a inclinação da tangente tinha que ser igual à inclinação da paralela, né? Porque as duas têm a mesma inclinação. Então, a minha tangente é 1 sobre 2 raiz de x. A minha paralela vale 2. Então, agora a gente vai calcular o valor de x. Aí, a gente eleva os dois lados ao quadrado, né? Então, x igual a 1 sobre 16. Então, esse é o meu valor de x. Além do valor de x, a gente precisa do valor de y. Aí basta calcular, né? Então, y era igual a raiz de x, função original, hein, gente? Y igual a raiz de 1 sobre 16, y igual a 1 sobre 4. Então, esse é o meu ponto, é como se eu tivesse dado para vocês a informação assim, ó. 1 sobre 16,1 sobre 4, igual eu dei naquele 2 e 1, lá no primeiro exemplo, tá? Agora, vamos achar, então, a equação dessa reta tangente, né? Então, o que que a gente tem? M ΔY por ΔX. O meu M vale 2, y menos 1/4, x menos 1 sobre 16. Agora, basta isolar o y, né? Então, y menos 1/4 igual a 2x menos 2 vezes 1 sobre 16 vai dar
menos 1 sobre 8. Então, y igual a 2x menos 1 sobre 8 mais 1/4. Fazendo a continha ali da fração, né? Então, 2x mais 1 sobre 8. Então, essa aqui é a equação da minha reta tangente. E aí, a gente coloca tudo isso num gráfico, né? Então, a gente tem aqui, ó, a reta paralela, um beijinho, a reta tangenciando a função em verde, o ponto que ela encontra a função, e a minha função y igual a raiz de x, tá? Vamos resolver mais um exemplo, né? Para mim introduzir um segundo conceito para vocês. Então, a gente já viu da paralela, que é igual à inclinação, né? E agora eu vou falar da reta normal, tá? Então, encontre a equação da reta tangente e da reta normal, a curva y igual a x ao quadrado no ponto 2 e 4. Então, eu já dei o ponto, né? X igual a 2, y igual a 4. A inclinação, quando uma reta é considerada normal, quer dizer que ela faz um ângulo de 90 graus. Então, a minha tangente vai ser menos 1 sobre o m da minha normal. Então, elas fazem isso aqui, ó. Elas formam aqui um ângulo de 90 graus, duas retas, tá? Quando ela é normal. E a gente pode inverter aqui o m da normal menos 1 sobre o m da tangente. Depende, se eu quero a tangente e tenho a normal, eu faço isso. Se eu tenho a normal e quero a tangente, eu inverto, tá? Então, vamos lá. A minha função f de x é a função x ao quadrado. A minha função f de x mais ΔX é x mais ΔX ao quadrado. Então, só vou abrir aqui, x ao quadrado, 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Vou montar aqui agora. Então, o m da minha tangente é limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos a minha f de x sobre ΔX. Então, limite, quando ΔX tende a zero, de x ao quadrado, 2x ΔX, ΔX ao quadrado menos x ao quadrado sobre ΔX. Lembrando de novo, elimina todo mundo que não tem ΔX. Então, o m, limite, quando ΔX tende a zero, coloco já o ΔX em evidência, então 2x mais ΔX sobre ΔX. Elimino o ΔX que está multiplicando aqui. Né? Então, o meu m da tangente é limite, quando ΔX tende a zero, de 2x mais ΔX. Então, o m da minha tangente, substituindo, 2x mais zero. O m da minha tangente, então, 2x. Né? Daí, a gente sabe, então, aqui, que o x é 2. Então, o m da minha tangente, 2 vezes 2, 4. Então, achei. Agora, eu vou achar o m da minha normal. Então, o m da minha normal menos 1 sobre o m da minha tangente. Então, o m da minha normal menos 1 sobre 4. Tá? Agora, vamos achar as equações. Tá? Então, primeiro vamos fazer a normal. Então, a gente tem m é ΔY por ΔX. Eu encontrei que o meu m vale menos 1/4, y menos 4, x menos 2. Multiplica invertido aqui, né? 4 que multiplica y menos 4, menos x mais 2, né? Que aqui tá menos 1. Então, y
menos 4 igual a menos x mais 2 sobre 4. Tá multiplicando, passei dividindo, tá, gente? Y igual a menos x sobre 4 mais 1 sobre 2, né? Que é 2 dividido por 4, tá subtraindo, passa somando. Então, y igual a menos x sobre 4 mais 9 sobre 2, né? Lembrando aqui, olha o valor que acompanha o x, que é o menos 1/4, que é a inclinação que a gente achou. Tá? Agora, vamos fazer a reta tangente, tá? Então, m, delta y por delta x, o meu m vale 4, y menos 4, x menos 2. Então, y menos 4 igual a 4x menos 8. Y igual a 4x menos 8 mais 4. Y igual a 4x menos 4. Então, encontrei as duas retas. E aí, depois, o que que a gente faz? A gente coloca tudo isso num gráfico, tá? Então, ó, a reta normal aqui, fazendo o ângulo de 90 graus, né? Aqui, ó, em beijinho. A minha reta tangenciando em verde e a minha função aqui em vinho. Observa que eu espremi o gráfico. Para quê, gente? Esse espaçamento aqui, ó, ser praticamente idêntico a esse espaçamento. Porque o que que acontece se eu não fizer isso? Vou mostrar para vocês no próximo gráfico aqui, ó. Parece que não forma o ângulo de 90 graus, tá vendo? Porque olha o espaçamento de 0 a 1 e olha o espaçamento de 0 a 1 que tá aqui. É como se o gráfico tivesse puxado, né, na horizontal. E aí o ângulo aqui não fica de 90 graus, aparentemente, tá vendo? Mas na verdade é, porque para eu enxergar esse ângulo de 90 graus sendo formado, a escala tem que estar idêntica, ó. Então, o espaçamento que eu der aqui para o 1, eu tenho que dar aqui. Então, a hora que eu coloco ele na escala certinho, eu enxergo a formação desse ângulo de 90 graus. Quer dizer que esse gráfico está errado, isso aqui não formou um ângulo de 90 graus? Negativo. É só a escala do gráfico que está aqui dobrada, ó. Então, é como se eu tivesse dois espaçamentos aqui, até mais, né? Diria que uns quase 3 aqui, uns 2,5, ó. Para dar a mesma distância, tá? Então, para enxergar o ângulo de 90 graus, tem que estar na escala certinho, tá bom? Senão vocês não enxergam. Então, a hora que vocês forem colocar isso aqui no Excel, pra vocês enxergarem o gráfico, presta atenção nessa escala aqui, para vocês enxergarem, né, esse ângulo de 90 graus formando certinho, tá bom? Vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Então, 1, 2, 3, 4, tá? E depois eu posto a solução para vocês.